A escassez de água está se tornando endêmica, como resultado do impacto local do estresse hídrico físico, juntamente com a aceleração e a disseminação da poluição da água doce. De acordo com o novo relatório, o uso da água tem aumentado 1% ao ano nos últimos 40 anos em âmbito global. A estimativa é que a taxa de crescimento continue neste patamar até 2050. Dados do relatório obtidos em 2020 apontam que 2 bilhões de pessoas não possuem acesso a serviços de água potável gerenciados com segurança, o que representa 26% da população mundial. Enquanto isso, 3,6 bilhões de pessoas, 46% da população, não têm acesso a saneamento. O que a tecnologia atual tem a nos oferecer para amenizar esse problema que está cada vez maior ao redor do planeta? Vamos descobrir juntos agora mesmo. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Como é de conhecimento geral, a maior parte da água na Terra está nos oceanos. A solução aparentemente óbvia seria a dessalinização da água do mar. No entanto, os métodos atuais enfrentam desafios significativos. Porém, recentemente, tivemos boas notícias sobre um avanço tecnológico nos sistemas de dessalinização. Você já ouviu falar de um país chamado Kiribati? Um país de ilhas no Pacífico, entre a Austrália e o Havaí, poderia se beneficiar grandemente desse novo sistema de dessalinização. Essa inovação, desenvolvida por uma equipe do MIT e da Universidade de Xangai, tem o potencial de superar os desafios existentes. Para ilhas de baixa altitude, como a Kiribati, esse novo sistema de dessalinização poderia transformar a ameaça iminente que esses locais sofrem pelo aumento do nível do mar em uma fonte de vida, uma fonte de produção de água doce. Embora pareça ser uma solução mais distante para muitas regiões de terras mais altas, algumas regiões, até mesmo partes das Américas e da Europa, podem se beneficiar desse dispositivo, alimentados pelos oceanos e impulsionados pelo Sol, proporcionando água doce de forma econômica nos períodos mais quentes e secos. Os pesquisadores afirmam que esse avanço é empolgante, especialmente por oferecer uma alternativa de custo bem abaixo da média de nossas fontes convencionais de água doce. Este é um marco significativo para a equipe, que tem se dedicado ao desenvolvimento de tecnologias de dessalinização por algum tempo. Agora, vamos explorar como esse sistema funciona, entendendo melhor o processo de dessalinização. A prática não é uma tecnologia recente. Na verdade, pode ser rastreada até os tempos antigos, como os gregos que ferviam água salgada, transformando-a em vapor de água e, posteriormente, coletando a água doce resultante da condensação. Esse método rudimentar representa uma forma simples de destilação térmica, onde a energia térmica é o principal condutor do processo. A destilação térmica ainda desempenha um papel significativo no mercado global, respondendo por cerca de metade da produção globalmente. No entanto, de forma mais evoluída, como por exemplo, o sistema de multidestilação. Na multidestilação, a água salgada é transformada em vapor de água em uma câmara, e esse vapor é utilizado para aquecer a água salgada em uma segunda câmara. Esse processo é repetido em várias etapas, onde o calor liberado em cada câmara é aproveitado para aquecer a água na próxima, minimizando o desperdício de energia. Outra abordagem comum é a dessalinização baseada em membrana, exemplificada pela osmose reversa. Neste método, a água do mar é pressurizada através de uma membrana semipermeável, filtrando o sal e outras substâncias. A pressurização força a água salgada através dos poros minúsculos da membrana, permitindo que apenas a água doce alcance o outro lado. Embora a osmose reversa seja o método atualmente utilizado em Kiribati, há um novo sistema desenvolvido pelo MIT e pela Universidade de Xangai
representando uma abordagem promissora para a produção de água doce. Kiribati é composto por 32 deslumbrantes recifes de corais de tirar o fôlego, espalhados ao redor de lagoas de água salgada e uma ilha de Recife que abriga mais de 100 mil pessoas. É um país único por estar presente nos 4 hemisférios. Como muitas outras ilhas de baixa altitude, Kiribati está na linha de frente do aumento do nível do mar e, consequentemente, a ameaça iminente de perda de fontes de água doce. Historicamente, Kiribati dependeu da água subterrânea resultante da chuva que se infiltra no calcário poroso e nos sedimentos do substrato de coral. Essa água doce se acumula em bolsões densos abaixo da água do mar, formando reservatórios em forma de lentes. Ao longo do tempo, esses reservatórios têm sido uma fonte estável e confiável de água doce para a população local. No entanto, as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar estão afetando drasticamente esses sistemas naturais. O aumento do nível do mar torna os reservatórios de água doce menos propensos a se formarem, quando condições climáticas extremas, como ondas gigantes, inundam essas reservas com água salgada. A escassez de água em Kiribati também é amplificada pelo desenvolvimento. A maior parte da população é densamente concentrada na região sul, chamada de Tarawa do Sul. Para muitas famílias, coletar água da chuva tornou-se a única maneira viável de obter água doce. Mas em períodos de seca prolongada, a falta de chuva leva à ausência de água potável. Kiribati, embora possa parecer um caso isolado, representa apenas um dos muitos lugares do mundo enfrentando desafios extremos relacionados à água. De acordo com o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, metade da população mundial já enfrenta grave escassez de água durante parte do ano. Diante desse cenário, a dessalinização surge como uma solução potencialmente crucial. Com 97% da água da Terra nos oceanos, a dessalinização, se abordada corretamente, poderia ser uma bala de prata para resolver os problemas de escassez de água em muitas ilhas como Malta, Bahamas e as Maldivas, que já dependem significativamente desse método para obter água doce. Estima-se que a produção diária de água doce proveniente do mar seja de cerca de 95 milhões de metros cúbicos, o que seria suficiente para encher as grandes pirâmides de Gizé aproximadamente de 30 a 36 vezes por dia. Diante dessa capacidade impressionante, surge a pergunta: por que Kiribati ainda não adotou completamente a dessalinização como sua principal fonte de água doce, mesmo com uma capacidade de produção tão significativa? Há alguns problemas que precisam ser abordados. O mais evidente é o custo, e não é surpreendente que metade da água dessalinizada no mundo seja produzida por países economicamente prósperos no Oriente Médio. A construção de grandes instalações para bombear água do mar para a terra firme é dispendiosa. Além disso, o processo consome uma quantidade significativa de energia. Embora a osmose reversa utilize menos energia, o sal removido tende a se acumular e obstruir as membranas, resultando na necessidade de manutenção bem caras. Um exemplo desses desafios é a pequena ilha na Micronésia, conhecida como Banaba. Durante uma longa seca há alguns anos, 2 plantas de dessalinização foram construídas. Ambas acabaram quebradas devido aos custos operacionais e de manutenção elevados. Banaba enfrenta as mesmas condições climáticas extremas de secas que o restante do país, mas também apresenta um segundo problema devido à mineração histórica, pois é rica em fosfatos. Um artigo afirmava que, em 1979, quando a mineração foi interrompida, 90% da superfície de Banaba foi perdida pela mineração, sendo praticamente destruídas suas reservas de água doce subterrâneas ou contaminadas com substâncias perigosas. Atualmente, para os cerca de 300 habitantes de Banaba, a única fonte de água doce é a chuva. Além dos desafios financeiros e energéticos,
A dessalinização tradicional enfrenta o problema da salmoura extremamente salgada que é deixada para trás. O concentrado hipersalino resultante da dessalinização pode ser até 2 vezes mais salgado que a água do oceano e muitas vezes é despejado de volta ao mar sem tratamento adequado, resultando na criação de zonas mortas com baixas temperaturas e baixo teor de oxigênio, onde a vida marinha é severamente prejudicada. A dessalinização convencional, portanto, enfrenta vários desafios que requerem soluções inovadoras para garantir a sustentabilidade e eficácia a longo prazo. Embora haja planos em Kiribati, para um projeto de dessalinização financiado por subsídios, seria ideal encontrar opções mais acessíveis e que enfrentam menos problemas com a salmoura. Além disso, a gestão das águas residuais e a solução dos problemas de acumulação de sal e entupimento de membranas seriam avanços significativos. O sistema desenvolvido pelo MIT e Xangai se destaca nesse aspecto, inspirado nos princípios da circulação oceânica profunda em microescala. Nos oceanos, existe uma complexa rede global de circulação impulsionada, em parte, pelas diferenças de temperatura e salinidade, conhecida como circulação termorralina. O termo termo refere-se à temperatura e halina refere-se à salinidade. No fundo do oceano, a salinidade e a temperatura da água tornam-na mais ou menos densa. A formação de gelo nos polos torna a água mais salina e densa, fazendo com que ela afunde lentamente. Esse movimento cria massas de águas profundas que se deslocam ao longo das bacias oceânicas em direção ao Equador, onde aquecem na superfície e evaporam. O processo de evaporação deixa para trás água mais salgada e densa, iniciando novamente o ciclo da circulação termohalina. Esse movimento contínuo substitui as águas superficiais pelas águas profundas, contribuindo para a regulação do clima oceânico em larga escala. O sistema desenvolvido pela equipe de pesquisa do MIT e Xangai aplica esses princípios em microescala para uma dessalinização mais eficiente e sustentável. O uso da radiação solar é crucial, pois obter energia diretamente do Sol é mais econômico e eficiente do que convertê-la em eletricidade antes do processo. Esses sistemas de dessalinização que utilizam energia solar também incluem membranas, semelhantes ao sistema de osmose reversa mencionado anteriormente. No entanto, essas membranas são diferentes, pois são hidrofóbicas, ou seja, repelem a água. Dessa forma, não permitem a passagem de água líquida, seja ela salgada ou doce. Apenas o vapor de água pode atravessar essas membranas. A eficácia dessa membrana baseia-se no aquecimento da água salgada, que se transforma em vapor. Esse vapor atravessa a membrana e retorna ao estado de água doce do outro lado, deixando o sal para trás. O primeiro dispositivo desenvolvido pela equipe de pesquisa foi funcional, mas o acúmulo rápido de sal entupiu o sistema. O segundo dispositivo conseguiu mitigar parte desse problema, mas sua taxa de produção de água doce era bastante baixa. Foi somente na terceira tentativa, aplicando os princípios de convecção termorralina, que tudo mudou. Este dispositivo, alimentado diretamente pela energia solar, produziu grandes volumes de água doce, marcando um avanço significativo. O aspecto mais crucial é evitar o acúmulo de sal que obstrui a membrana. Agora, vamos explicar como exatamente isso funciona. Todo o sistema está contido dentro de uma caixa submersa. Aproveitando a pressão maior na parte inferior devido à gravidade, a água sobe até o topo por meio de vários tubos, um para cada camada ou estágio do dispositivo. Se nos concentrarmos em uma dessas camadas, podemos observar que ela é composta por uma seção superior e inferior. À medida que a água salgada flui para uma dessas camadas, ela é confinada na fina seção superior isolada, que é rapidamente aquecida pelo sol. Isso faz com que a água comece a evaporar, e o vapor resultante atravessa a membrana hidrofóbica
para a seção inferior. Na seção inferior, o vapor condensa e esfria, transformando-se em água doce que pode ser coletada. Agora o resultado na seção superior é agora um pouco mais salgado e concentrado, e em vez de permitir que os resíduos de sal se acumulem e entupam a membrana, entra em ação o efeito termorralino. Esse efeito termorralino cria correntes que afastam os resíduos de sal da membrana. Com uma pequena ajuda do ângulo do dispositivo, o efeito termorralino gera essas pequenas correntes parasitas, que continuam empurrando água nova para a parte aquecida da seção superior. Isso ajuda a manter o sal em circulação, evitando que ele se acumule na membrana e cause obstruções. Esse avanço é crucial para tornar o sistema altamente eficiente e reduzir significativamente os custos de manutenção. A razão para ter múltiplas camadas é semelhante ao sistema de destilação térmica. O calor na seção inferior de uma camada, que de outra forma seria desperdiçado, é utilizado para iniciar o aquecimento e evaporação da água na seção superior da camada abaixo. Este engenhoso dispositivo de destilação mostrou resultados surpreendentes, resolvendo vários problemas simultaneamente. Alcançou altos níveis de eficiência na produção, resistência extrema ao acúmulo de sal e demonstrou funcionar autonomamente por 180 horas sem redução de desempenho. Tudo isso fez desse método de produção de água doce uma opção mais econômica, conforme afirmam os pesquisadores, estimando um custo de 0,25 centavos de dólares por litro. Além do benefício do custo, ter um dispositivo passivo alimentado pelo sol, altamente eficiente e sem acúmulo de sal para entupimento é incrível. Devido à inclinação do dispositivo, a água mais salgada começa a afundar, liberando a água salgada de cada camada antes que ela possa se tornar prejudicial para o ecossistema local. Os pesquisadores afirmam que um dispositivo do tamanho de uma pequena mala pode produzir até 6 litros de água potável por hora. Alegadamente, também poderia funcionar por vários anos antes de precisar de manutenção. Assim, a infraestrutura de pequena escala, como dispositivos para uso doméstico, pode se tornar uma possibilidade real e uma solução para lugares como Kiribati. Por favor, deixe sua opinião nos comentários abaixo. Volto a solicitar que curta nossos vídeos, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre as tecnologias do mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Muito obrigado por nos assistir e até breve.